Quantos têm o texto sagrado? Ótimo. Abre a tua palavra, abre a Bíblia Sagrada em João, capítulo 13. Vamos ler juntos João 13, apenas os versículos 34 e 35. João 13, 34, 35. Diz assim a Ara: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, porque vocês se amam, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pai, manda uma palavra para os nossos corações, nos orienta hoje à noite, nos dirige em nome de Jesus, amém. Nestas últimas 4 quartas-feiras, nós temos considerado a respeito do amor, mais particularmente o amor de Deus por nós. Temos trabalhado este amor. 4 quartas-feiras atrás, nós falamos a respeito do amor que não desiste. A gente trabalhou, vocês lembram, que Deus nunca desiste do servo arrependido. Você pode ter cometido a maior barbárie imaginável. Se você se arrependeu, o Senhor ainda te ama. Não interessa o que você fez. Ao longo dos anos, eu tenho que ter cuidado para não devagar muito. Ao longo dos anos, eu tenho recebido pessoas que lutam com algum pecado do passado, um aborto que foi cometido 20 anos atrás, uma falta que cometeu contra alguém e por acaso pecou contra uma pessoa e a pessoa morreu e agora não tem mais como reparar. Enfim, uma determinada falta grave. E aí carrega aquele peso, anos, 1, 2, 10, 20, 30 anos, carregando aquele peso. Ouça as palavras enigmáticas, mas possíveis de serem entendidas, que o Senhor Jesus disse diante de um pecado gravíssimo: orei para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, quando tu estiveres no fundo do poço, em outras palavras, o Senhor ainda te ama. Creia nisso. Você que cometeu uma falta grave, o amor do Senhor não desiste. Grande amor do Senhor. Em poucas palavras, tudo que nós dissemos 4 quartas-feiras atrás. Aí, 3 quartas-feiras atrás, falando sobre o amor de Deus, às vezes nós temos dificuldade de entender a Deus. Às vezes temos dificuldade de entender o Deus misterioso, o Deus que criou os céus, a terra, as montanhas, as estrelas. Quem é exatamente esse Deus? Nós dissemos: olha para o rosto de Jesus. Jesus é Deus encarnado. E se eu quero saber como que Deus se comporta em relação ao grande amor dele por mim, olha para o pai do filho pródigo correndo na direção daquele rapaz que queria a morte do pai. Falamos sobre esse grande amor, no qual Jesus ilustra muito bem o amor de Deus por nós. Quarta-feira passada, nós vimos que o amor de Deus é ciumento. Sim, Deus tem ciúme dos seus filhos. E nós ilustramos entre
as metáforas que utilizamos, comparamos o zelo, o ciúme que Jesus teve do templo, o único momento de fato que a gente vê Jesus irado, com o ciúme e o zelo que Deus tem de nós. Aquilo é uma ilustração. Nós trabalhamos aqui o fato que o Espírito, diz Tiago, arde em ciúme por nós. Que coisa linda. Isso não choca você positivamente? Deveria. Ou você ouve uma coisa assim, e daí? Vamos tomar um sorvete ali na Cairu. É assim que você reage? Diante de uma verdade dessa, você deveria dizer, puxa, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Deus tem ciúme das suas filhas e dos seus filhos. Ele nos ama. Então, nessas 3 quartas-feiras, nós vimos o amor em sua forma vertical. Eu queria hoje dar uma olhada rapidamente no amor de maneira horizontal. O amor que recebemos, agora nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor. Somos tão profundamente amados, cabe agora nós também amarmos. É o que nós vimos no texto que nós acabamos de ler. Se não me engano, o título está aqui atrás. Amando como Deus nos amou. O texto que nós lemos fala a respeito de um novo mandamento. De que forma seria este mandamento novo? Como assim novo? O Shema de Deuteronômio 6:5 não comandava amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e amar o teu próximo? Não lemos também um outro exemplo em Levítico 19:18, que nós não devemos guardar rancor, mas amar o próximo como a si mesmo? Ora, a essa luz, pergunta-se, de que forma é novo este mandamento que nós lemos em João 13? Ele é novo, ele é um novo modelo, porque Jesus diz, quando ele nos manda amar o meu próximo, ele diz alguma coisa a mais. E o que é que ele diz? Abre aspas, assim como eu vos amei. Por isso é que é novo. Assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes, tiverdes amor uns aos outros, diz na parte final. Mas se tu lançares os olhos para o 34, amando que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, este modelo cristocêntrico, ilustrado pelo Senhor Jesus, faz deste mandamento novo. Cabe a pergunta então, de que maneira Jesus nos amou? Nessas quatro quartas-feiras, eu estou mais fazendo reflexões do que de fato exposições, que é o meu hábito. Eu estou mais trocando ideias com vocês e refletindo em cima do amor. Cabe então a pergunta, de que maneira Deus nos amou? A resposta está no mesmo evangelho, que é o evangelho de João, capítulo 15, tu estavas no 13, basta passar uma página, que tu vais ler de que maneira Jesus nos amou. João capítulo 15, versículos 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, está aqui, pelos seus amigos. De dar a sua vida pelos seus amigos. Notamos que o amor aqui apresentado, obviamente, não é uma emoção,
mas sim uma ação radical, um ato cabal, entregar a própria vida em favor de outrem. Eu entendo que isso aqui é um alvo. Nenhum de nós chega nesse ponto de uma hora para outra. É um alvo que Jesus coloca para que a gente cresça nessa direção. E o quão diferente é o amor descrito na Bíblia versus o amor encontrado no mundo. Na cultura ocidental, o amor é uma emoção, uma paixão, um sentimento. Mas a Escritura, muito diferente disso, define o amor como um ato, uma ação, um serviço, uma atitude. Eu queria colocar isso de uma maneira bem prática, esse amor que a Escritura define como uma atitude nossa. Eu queria dar uma olhada rapidamente hoje em 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido de vocês, e cada versículo daria uma pregação, mas eu queria voar por cima, para a gente ter uma ideia de como nós devemos amar os nossos irmãos. Recebemos amor de Deus, agora somos comandados a amar. Como, pastor Raik? Está aqui. Está aqui, 1 Coríntios 13, a partir do 4. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não é egoísta, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Estou lendo a partir da NVT, que é uma versão bem fácil de assimilar. Então, passamos 3 quartas-feiras falando do amor de Deus por nós. Vamos olhar como que eu amo o meu irmão, a minha irmã. Quais são as implicações práticas do amor? Quando Jesus me manda amar o meu irmão, significa, em primeiro lugar, que eu devo ser paciente com ela, com ele. Eu não devo perder a calma e me aborrecer com meu irmão. É interessante que nós somos passíveis de castigo severo quando nós nos aborrecemos com os outros. Você sabia disso? Você sabia que quando você se aborrece com as pessoas, que você perde a calma, você está sujeito ao fogo do inferno? É interessante, aqui vai eu numa outra divagação. Se você ler o Sermão do Monte cuidadosamente, Mateus 5, 6 e 7, o mais longo sermão de Jesus, no qual muita coisa é dita, muitos pecados são apontados. Só existem 2 pecados naquela plétora de pecado, aquela quantidade enorme de pecado. Só existem 2 pecados que te submete ao fogo do inferno. É o pecado sexual, para cortar a mão, arrancar o olho, e o pecado da ira, que é o que a gente está tocando aqui. Em Mateus 5, 22, qualquer um que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser tolo, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Por isso, devemos ser pacientes em primeiro lugar. O amor é paciente, 1 Coríntios 13, esse é o primeiro ponto. É raríssimo ouvirmos alguém pregando que se aborrecer com o próximo é pecado. Provavelmente até uns 10 anos atrás isso não era muito claro para mim. Até recentemente, eu coloquei aqui recentemente, uma década atrás, eu não sabia bem, eu não entendia bem isso. O amor ordenado por Jesus é o polo oposto
da impaciência, do aborrecimento com meu irmão. Eu sou chamado a ser paciente. O segundo aspecto do amor que nós lemos, o amor prático meu para o meu irmão, é bondade. Bondade. O amor é paciente, o amor é bondoso. Enquanto que a paciência é passiva, a bondade é ativa. A palavra grega traduzida como bondade pode ser igualmente traduzida por gentileza, cortesia, etc. A palavra grega indica uma ação ativa de fazer o bem, de ajudar de forma prática o meu irmão. E eu não diria só meu irmão, a qualquer pessoa em necessidade, se eu puder ajudar. Eu estava compartilhando agora no gabinete pastoral com os irmãos, falando em ajudar a pessoa, que eu estava com a minha esposa comprando camisas ali na segunda-feira, e um estranho se aproximou de mim e ficou sabendo que eu era pastor, completo estranho, nunca vi, e perguntou se eu podia orar por ele, porque a maçonaria tinha ameaçado a vida dele. Aí chamei ele à parte e ele disse que ele tinha feito pelo telefone um juramento que ele ia seguir Lúcifer, mas se arrependeu. Eu disse: olha, Lúcifer é o diabo, é Satanás. Ministrei ali sobre ele, minha esposa e eu oramos com ele, ajudar as pessoas. Total desconhecido que eu encontrei naquela loja. Ali. O amor é bondoso, algumas traduções é benigno. Em terceiro lugar, o amor não inveja. A inveja é a marca do desamor, pois é muito difícil invejar quem nós realmente amamos. Pergunte-se a você, e a inveja é muito comum entre nós, infelizmente. Pergunte, e é uma marca de desamor. Inveja é uma marca de desamor. Pergunte a você mesmo, e eu vou provar. Se meu filho fosse promovido a uma chefia, eu sentiria inveja dele? Se meu pai comprasse um carro novo, eu sentiria inveja dele? Se a minha irmã de sangue ingressasse em um programa de doutorado, eu sentiria inveja dela? Se a minha avó recebesse uma grande herança de milhões de reais, eu sentiria inveja dela? Se a minha filha se casasse com um rapaz maravilhoso, eu ficaria com inveja dela? Os exemplos e as situações poderiam ser multiplicados ad náusea. Meu ponto é o seguinte: onde há amor verdadeiro e profundo, a inveja desaparece. Eu só fico com inveja do meu irmão se eu de fato não o amo. Eu fico com inveja do meu colega de trabalho, se ele sobe e eu não, se de fato eu não o amo. Se eu o amar, eu não sinto inveja, eu me alegro com ele. Faz sentido, meus irmãos? O amor não é inveja. É impossível uma mãe amorosa ter inveja do progresso, da subida, da fama, do sucesso, da felicidade, do avanço do seu filho. Ao contrário, ela tem alegria e orgulho da prosperidade espiritual, financeira e emocional do seu filho. Da mesma forma, todos nós, quando nós ficamos sabendo que um irmão nosso, o nosso filho não passou no vestibular, mas o filho do irmão passou, que maravilha, glória a Deus. O meu irmão comprou um carro novo, eu não pude comprar, glória a Deus. Devemos nos alegrar com a saúde, a prosperidade do meu irmão de todas as formas. Isso é uma marca de amor. Eu só faço isso, eu só não invejo quando eu amo. Em quarto lugar, vemos que o amor, abre aspas, não se vangloria.
O que é isso? Quem pratica o amor genuíno não procura aparecer, não procura holofotes, nem fica se gabando. Aquele que ama o irmão não fica se exaltando diante dele, tipo, eu sou parte daquela comissão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou juiz, eu sou advogado, eu sou mestre, eu tenho doutorado. Talvez a melhor forma de entender essa qualidade do amor, não se vangloria, é contrastá-la com Mateus 6, 1-2. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, a fim de serem honrados. Quinto, o amor não é arrogante. O que é isso? Como diferenciar arrogância de vanglória? Talvez você pergunte. Vanglória é mais ativa, envolve palavras. A arrogância, por outro lado, é interior, tem mais relação com a nossa postura. Quando criança, adolescente, nós morávamos em Capanema e várias casas à frente tinham um ferreiro. O ferreiro lidava com ferro, esquentava o ferro e batia para moldar, e tinha um fole que ele abanava assim. Essa palavra aqui, arrogância, tem muito a ver com fole, porque tem a ver com inflar. Quando você bomba, a coisa infla. Ser arrogante é estar inflado com a beleza física, com título, com uma roupa. Uma outra maneira também de nós enxergarmos a arrogância é nós olharmos um peru passando inflado. Não sei se os irmãos já tiveram a ocasião de ver um peru inflado. A arrogância. O amor não é arrogância, não é garboso diante do outro, não despreza aquele que tem menos. Ao contrário, deve honrar o outro, como nós temos estudado em Filipenses. Adiantando, eu repito, cada ponto desse aqui dava um sermão maravilhoso, meus irmãos. Mas a gente está voando e se despedindo do amor. Hoje, então, eu não podia deixar de compartilhar com vocês o amor na horizontal. Diz ainda no versículo 5, o amor não se porta de forma inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece, não guarda ressentimentos. O amor, diz Paulo, não se porta de forma inconveniente, ou seja, o amor evita ofender a ordem, a decência, a pureza e o respeito. O sentido aqui do texto, se portar inconvenientemente, tem a ver com manter as relações corretas nos seus devidos âmbitos. O amor respeita a opinião de todos, venera a direção dos líderes, não despreza os subordinados, usa de palavras e roupa devida, conveniente. No ambiente da igreja, o amor é conveniente quando usa maneiras, trato que dignificam o irmão. Sétimo, o amor não age egoisticamente. Paulo fala de sua forma desprendida de vida como exemplo para todos nós, a fim de que nós não sejamos egoístas. 1 Coríntios 10, 33. Olha que texto lindo, ouça. Assim como também eu, em tudo, procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito,
mas sim o proveito dos outros, para que sejam salvos. Que postura não egoísta. Em outro texto belíssimo, o apóstolo nos ensina a que nós não devemos nos importar apenas com os nossos próprios interesses, mas também nos interessar pelos interesses do outro. Diz Paulo, num texto que temos trabalhado muito aqui nessa igreja, Filipenses 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. De uma maneira bem prática, quando eu encontro com meu irmão aqui na igreja, e que eu digo, como vai, meu irmão? Deve haver um interesse genuíno em como ele vai, e não apenas uma saudação formal. Oitavo, o amor verdadeiro, além de não ser irritadiço, ainda é perdoador. Diz ele, o amor não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se zanga por qualquer coisa, nem mantém registro de ofensas. Vai-lhe adicionar o fato de que é prejudicial a si mesmo o guardar ou registrar ofensas, pois guardar veneno no coração nos mata. Eu creio que poucos crentes de fato acreditam na Bíblia, quando ela diz que nós não devemos guardar ofensa contra ninguém. Poucos crentes creem nisso, embora talvez paguem com os lábios algo que não está no coração. Jesus diz, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só, se eu guardo alguma coisa contra o meu irmão, se eu guardo uma ofensa que minha mãe fez contra mim, que a minha professora lá no primário fez contra mim, um amigo, qualquer ofensa, por mais grave que tenha sido, se eu guardo isso no coração e não perdoo, Deus não me perdoa também. Quando eu chegar no céu pensando que eu vou ser aceito, não, você não é, você não perdoou, você vai para o inferno. Isso aqui é gravíssimo, isso aqui. Pouquíssimos crentes acreditam nas palavras do Senhor Jesus. Pouquíssimos irmãos, de fato, acreditam nessa palavra aqui. É do meu interesse perdoar todo mundo, para o meu próprio bem. Não apenas para que eu não fique envenenado no coração, porque quando eu não perdoo, eu estou carregando veneno, mas porque Deus não vai me perdoar também, se eu não perdoo. É o que diz o texto. O texto depois você pode ler, é muito claro. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste perdoará a vocês. E para ficar bem claro, ele diz o contrário. Se porém não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É muito claro isso aqui. Eu não quero ter nada contra ninguém na minha vida. Nono, uma marca do desamor é uma marca de desamor, uma marca que mostra que eu não amo o meu irmão, é a alegria no pecado dele. Como assim você diz? Em Romanos 1:32, lemos que os ímpios, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, coisas ímpias, coisas erradas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos 1:32. Quando eu me alegro, ou de alguma maneira
tenho gozo no coração com a queda do meu irmão, é uma prova inconteste de que eu não amo. Ao contrário disso, o amor se regozija ao ver a santificação do próximo. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, diz Salmo 5, versículo 4. Então eu não devo ter prazer ao ouvir que aquele meu irmão, embora fez algo contra mim, perdeu o emprego, ou a filha do meu irmão, a filha adolescente ficou grávida. Olha, tu estás sabendo que a fulana engravidou do namorado? Esse tipo de sentimento que se alegra com a queda do irmão é uma marca de desamor. Por sinal, toda fofoca é marca de desamor. O novo mandamento vos dou, e eu vou aliviar vocês caminhando para o final. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus autorizou o mundo a nos julgar. Você sabia disso? Jesus autorizou os ímpios a nos julgarem. Como? Se os ímpios notarem que nós estamos brigando um com os outros, ninguém saberá que nós somos discípulos de Jesus. Por outro lado, se o ímpio olha que eu amo meu irmão, eles saberão que vocês são meus discípulos. Que coisa maravilhosa. Quando uma pessoa no seu trabalho fica sabendo, você está conversando, ele é um ímpio, mas você compartilha com ele alguma necessidade de um irmão seu que está passando por uma luta e você está conduído, ele sabe que você é um discípulo de Jesus, porque você está mostrando que você ama o seu irmão na igreja. Amém, meus irmãos? Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Que nós sejamos pessoas assim amorosas, que se importam com o irmão, genuinamente deseja o bem do outro, genuinamente no coração quer o bem do meu irmão, da minha irmã. Isso sinaliza para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Em nome de Cristo Senhor. Amém.